abrir o debate para quem quiser fazer alguma questão ou alguma pergunta diretamente à mesa. E faria aqui uma pequena provocação, Sim, vamos só permitir democraticamente que a Assembleia possa fazer alguma questão e, em particular, gostaria imenso que o Dr. Rui Batista, que sempre conta algumas histórias muito curiosas da Constituinte, possa aqui dar-nos um contributo sobre uma ou outra história curiosa que queira partilhar connosco relativamente à Constituinte. É muito rápido, mas eu preocupo-me o uso do tempo. Passou meio século sobre a Constituição, mas já passou meio século sobre a democracia. E a usura do tempo está a manifestar-se. Eu tenho aqui à minha frente um simplista. Eu não uso telemóvel. Se calhar sou a única pessoa aqui que usa telemóvel. Há mais sócios deste meu grupo. Não uso também porque não tenho necessidade, não o forço a necessidade. É evidente, se tivesse necessidade, usava. Mas estava a olhar aqui para a bancada da frente e estava a lembrar uma história, como é que funcionava a Constituinte. Estavam lá sentados, não havia telemóveis, não havia nada. Não havia nada, era havia só lá no corredor havia 3 ou 4 telefones e tal, bom. Mas todos se resolviam, os jornalistas e tudo, toda a gente resolveu os seus problemas. Eu ainda hoje era realmente uma esferográfica, o papel é ainda que funciona. Mas tínhamos lá um dos partidos que estava lá representado só tinha um deputado. E o deputado, coitado, esforçava-se muito, mas enfim, por exemplo, havia um problema qualquer, o problema aparecia, estava lançado, e depois havia não sei quantos, os disparates e os não sei o que, até toda a gente queria molhar a sopa. E falavam, e no fim tinha de se votar. Enfim, o deputado que lá estava não era propriamente assim um craque. Enfim, fazia a coisa da generalidade dos deputados. Eu já digo quem é. Não. O partido era o PP, pensei que já não existe. E eu tinha esse problema. Depois daquela discussão toda, tanta gente a dizer coisas, havia que decidir. E como é que ele resolveu o problema? Ele não tinha por si capacidade decisória, mas tinha alguém da direção lá do partido na bancada e era preciso votar a favor ou contra, sim ou não. E então o esquema era uma esferográfica. A esferográfica mandava para cima era o sim e para baixo era o não. Aquilo funcionava, a gente agora pode rir-se, mas era assim que funcionava. Bom, mas passámos aquelas dificuldades todas e fez-se a Constituição. Hoje em dia, o António Filipe está aqui com a sua experiência larga de como funciona o Parlamento agora. Portanto, aquilo agora tem os telemóveis e toda a gente dá ordem a toda a gente e tal. Na altura não. Cada um tinha se desembaraçar como for no poder. Pronto, há montes de histórias. Depois, contadas à maneira de cada um. E a gente teve lá em Vigo a rir-se às vezes daquilo e tal, mas as coisas eram assim. E o problema, eu não vou alargar, é só isto. Quando a Lourença estava a referir-se a mim como
Deputado constituinte, eu sinto uma espécie de liso da malcada. Agora já há mais. Agora já há mais lisos. Há mais lisos. Porque me sinto uma espécie de extinção. Sou quase um bonito, mas não é mais ainda. Sou um sobrevivente, sou um resistente, se calhar. Mas pronto, é assim, o tempo passa e passou de uma maneira brutal. E estes 50 anos não são 50 anos vulgares, são os 50 anos mais avançados que a história já teve. E pronto. Mas tivemos uma Constituição que se portou bem, ela portou-se bem. Os constituintes portaram-se bem. Eu gosto sempre de referir, quando me refiro à Assembleia Constituinte, a uma pessoa que de facto mereceu de nós muita estima e muita consideração. Eu tinha já, antes disso, a amizade pessoal até dele, que era o professor Henrique Lares. Era um homem de mão cheia. Só um homem como aquele é que conseguiu dirigir aquela Assembleia Constituinte. Porque aquilo na altura recorda-se do ambiente todo que era. Há umas histórias sobre aquilo que não correspondem. Toda a gente diz a verdade. Cada um diz a sua verdade. Ninguém mente. Nem ninguém inventa coisas. E eu não vou inventar mais nada, porque são horas da gente ir a ouvir as verdades todas que o país agora tem, felizmente. Pronto, cada um fará o que deve. Mas deve fazer-se a sua consciência. É isso que é a democracia, é isso que é possível. Pronto. Assim, se não há mais, faz favor. Não conheci imediatamente, não vi há muitos anos, desde esses tempos, provavelmente, da Constituinte, e força e como é que ia dizer, é um bocado irritante todos os telemóveis, ninguém larga, está-se a falar com uma pessoa e Faz favor. Se me permite, então. A Constituição é um documento notável, terá sido a mais avançada no seu tempo e hoje certamente mantém a marca desse progresso social e humano. E, no entanto, como diz o outro David Batista, existe a usura do tempo. Também ele se exerce sobre o documento constitucional. Isto é, admito que em algumas áreas da nossa sociedade a Constituição, hoje por hoje, não permite ou não facilita as melhores soluções. Posso dar um exemplo. Este país, porventura, já teria avançado para a regionalização se a Constituição não estivesse redigida como está. O desafio que eu faria à mesa, e talvez em particular ao professor Eduardo Vera Cruz, é qual é a mudança que faria na Constituição? Qual é a questão prioritária que daria mais atenção se houvesse uma mudança constitucional a surgir? Se me desse a possibilidade de mudar a Constituição, diminuía consideravelmente o número de artigos. Explico. Muitos artigos, pouca justiça. Já dizia o Cícero, não vale a pena inventar a roda, está ali. E punha um artigo sobre, já se escreveu muito, Casaldo Naval escreveu isso, sobre a aplicabilidade imediata da Constituição. Pois é preciso dar esse comando aos tribunais, porque já é assim. Os tribunais devem aplicar a Constituição. E eu, várias vezes, tentei dizer que os alunos que não tinham comprovadamente dinheiro para pagar propinas, não pagavam propinas. Veio o processo. Felizmente foi arquivado, não é o primeiro, não há de ser o último. Não há de ser o último. Porque hoje a administração pública cercou-nos com muitas leis. Talvez vocês não se apercebam, mas a Faculdade de Direito não tem nenhuma autonomia. A nossa autonomia foi transferida para a Universidade e o reitor pensa que é o diretor dos diretores. Até nos chama para falarmos lá, como se fosse assim uma coisa que o Sr. General chamasse, né? E eu com divisas um bocadinho mais baixas lá tinha que ir e perguntar o que a Vossa Excelência determina. Pois agora estamos quase assim. Temos as faculdades que são escolinhas, temos uma universidade que é para formar mais competências, é uma estupidez. Eu não tenho competência nenhuma.
A minha única competência é ensinar, mas depois tenho que ter um gabinete de cenas profissionais. E dizem que os meus alunos são mercadoria porque vão para o mercado de trabalho. Escuso estar a dizer a entendidos na matéria sobre o que é o fetiche da mercadoria. E, portanto, a Constituição tem alçapões que foram criados, tem doutrinadores. A Constituição tornou-se uma espécie de livro sagrado. Então, se fala de exigência constitucional, e exigência é a interpretação de livros sagrados. Tem uma seita muito bem constituída, com os seus sacerdotes, com os bispos, está tudo lá. E, sobretudo, é uma forma de vida. É uma forma de vida. A Constituição é uma forma de vida. Custa muito dizer isto ao pé do manifesto que quer defender a Constituição, e deve, mas mais do que defender a Constituição é defender as ideias da Constituição. E eu creio que a forma como está a ser vivida a Constituição em Portugal é um exemplo acabado de que as ideias da Constituição não são defendidas pelas normas da Constituição. E é aí que mora o perigo. Porquê? Porque nós não conseguimos hoje educar para as ideias da Constituição. Eu recordo o seguinte: eu estive numa guerra. Quem esteve numa guerra sabe que nós não devemos promover a guerra. E vemos muitos comentadores, e sobretudo falou-se aqui do presidente Macron. Macron, creio que nunca pegou numa arma, creio que nunca viu a sua vida em perigo. E, portanto, este va-t-en-guerre dos franceses é uma coisa surpreendente. Depois vemos o que está a acontecer em Gaza. Vê uma altura, sobretudo em Angola, onde nos diziam que para construir uma sociedade de gente igual era preciso um preço. E o preço era o número de mortes que nós estávamos a ter. E nós dizíamos, pomos em dúvida que o preço seja esse. Porquê é que temos que pagar esse preço para ter uma sociedade de gente igual? Hoje, dizem-nos que para ter democracias e para ter liberdade temos que pagar outro preço. E esse preço está nas crianças de Gaza, está naquilo que lá acontece a todo mundo. Fala-se mais de Gaza hoje, mas enfim, fala-se sem jornalistas no terreno, fala-se porque está lá uma cadeia de televisão que ainda grava qualquer coisa. Fala-se porque há telemóveis, peço bem. Porque os telemóveis hoje também gravam, também fotografam e também nos dão esse condão de documentar na hora. Portanto, a pergunta é um pouco provocadora, portanto, eu estou a falar demais exatamente porque se soubesse uma resposta rápida já estava sentado. Não tenho, já dizia o padre António Vieira, se me pedem para falar 10 minutos tenho que preparar 10 dias, se me pedem para falar 10 horas é já. Eu, portanto, eu não tenho uma resposta imediata, mas digo que diminuía o número de artigos e tornava os artigos da Constituição mais consentâneos com as ideias da Constituição. Eu terminava dizendo, nós em Direito temos um binómio, peço vénia, aqui é o professor Eduardo Paz Ferreira, mas nós temos a validade e a eficácia. E não vale a pena termos uma sem a outra. Assim como nós temos que ensinar aos nossos jovens que a igualdade e a liberdade são coisas simultâneas, não pode haver igualdade sem liberdade e liberdade sem igualdade. Isto é fundamental. Também temos que dizer que não pode haver validade sem eficácia. Portanto, termos uma Constituição válida naquilo que são as suas ideias e os seus preceitos, mas depois ela não tem eficácia nenhuma. E não tem eficácia nenhuma quando as rendas de casa foram aumentadas como foram e a maior parte das pessoas que tinham rendas eram reformados e logo a seguir foram às reformas e portanto esta ideia de que se pode avançar assim compatível com a Constituição, a ideia de que o salário mínimo pode ser um dos mais baixos da Europa, isso é compatível com a Constituição. Considerar que empurrar miúdos para subúrbios cada vez mais distantes é compatível com a Constituição. Considerar que diminuir a igualdade no ensino público é compatível com a Constituição. Considerar que deixar pessoas à porta do Serviço Nacional de Saúde é compatível com a Constituição. Tudo isso não é. E por isso eu diminui o número de artigos e exigia maior eficácia. Validade está lá, falta-lhe eficácia. Se não fui feliz na resposta, pelo menos fiz uma boa tentativa. Uma coisa que disse o professor Reis, que é o problema da Constituição é realmente este. Quem controla a Constituição? Como sabemos, é o Tribunal Constitucional.
e dificilmente se poderia arranjar uma composição pior do que 10 magistrados indicados pela própria Assembleia, Que é um réu. e 3 cooptados entre eles, evidentemente isto não dá um bom sistema de controle da Constituição. Pois é um daqueles exemplos típicos em que os partidos socialistas gostam muito de fazer de fofinhos, de maneira que não sempre uns juízes que nos dizem que são muito bons, chegam lá e a gente não sabe porque é que são muito bons. E isso é engraçado, porque é um americano que diz a Constituição não é a Constituição. A Constituição é o que os juízes dizem que ela é. Que é o que acontece muito entre nós. Enfim, desculpe, tristezas, vamos embora. Muito bem. Então, cabe-me encerrar o debate e a frase que tenho para encerrar é esta. Vamos todos trazer mais 5, tragam mais 5, não é? Uma assentada, para cumprir e fazer cumprir a Constituição, com a tal eficácia. Muito obrigada a todos. A sessão estará disponível nas nossas redes sociais, para depois também poderem não só revê-la, mas também disseminarem pelos vossos contactos e pelas vossas redes sociais também, e é esse apelo que eu faço. Cada passinho é importante para conseguirmos continuarmos a cumprir a nossa Constituição. Muito obrigada a todos.